Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Que possamos aqui hoje ter um diálogo fraterno, de alegria, e que possamos de alguma forma fazer reflexões sobre a doutrina dos Espíritos, de como ela pode nos auxiliar a repensar a vida. Eu vou tirar minha máscara, estou com uma distância bem razoável de todos. Acho que assim todos vão conseguir me entender melhor. Quando a gente vê a face, fica mais fácil de aprender o que está sendo dito. Já há algum tempo, eu fico sempre com vontade de falar um pouco sobre a doutrina dos Espíritos em si, o que é a doutrina dos Espíritos. E é sempre uma tarefa complexa, porque é uma doutrina tão engrandecedora que, com tantas mensagens, e tentar resumir isso em 40, talvez 50 minutos de fala, é praticamente impossível. Então aqui o objetivo foi trazer um pouco mais de objetivos gerais, de ideias gerais sobre a doutrina dos Espíritos, sobre princípios e pilares, tentar perceber o que a doutrina traz de novo em relação ao pensamento da vida e até em relação à interpretação sobre Deus, sobre Jesus Cristo, o que Jesus Cristo representa, as mensagens dele em nossas vidas, Deus principalmente, que é o nosso Criador, porque diversas outras religiões, elas já falam de Deus, já falam de Jesus Cristo, mas quando a doutrina foi codificada, os Espíritos nos disseram que a doutrina era a terceira revelação. Mas se ela também fala de Deus e fala de Jesus Cristo, o que a doutrina tem de diferente e de novo a nos revelar? E que essa doutrina, os Espíritos também nos disseram que essa doutrina é extremamente consoladora e que quando a gente verdadeiramente a compreende, o nosso potencial de sermos mais felizes, a nossa capacidade de sentir o que é a felicidade aumenta muito. Mas a gente precisa compreender o que é a doutrina, o que os Espíritos significam na nossa vida, as mensagens que eles trazem, qual o significado delas, para que essa doutrina seja efetivamente um instrumento para a construção da nossa felicidade. E nesses momentos de incerteza que nós estamos vivendo, felizmente agora, já ao que a ciência tem nos dito, aparentemente já estamos caminhando para o final desse período mais doloroso da pandemia. Agora os casos já estão diminuindo consideravelmente no Brasil e no mundo com o avanço da vacinação. Muitas pessoas podendo voltar ao trabalho. Ao longo desse período a gente ficou em algumas cidades meses com quase tudo parado. Mas agora a gente tendo um pouquinho mais de direção, mas ainda com muita incerteza para como que vai ser, muitos ainda com medo. Nesse período de pandemia a gente tem visto relatos em jornais, em pesquisas, dizendo como que aumentaram os casos de depressão, de pessoas em sensação de tristeza, por motivos diversos, pessoas que perderam entes queridos, perderam emprego, outros sem saber como recomeçar. Como que essa discussão é importante nesses momentos de incerteza. E outras questões importantes acontecendo, como as mudanças climáticas, o mundo inteiro discutindo como minimizar esses efeitos, como que a gente vai caminhar até em termos de consumo, em termos de se comportar diante da vida, diante dos fatos que estão acontecendo. E interessante que até por uma causa relacionada às mudanças climáticas, ontem eu li em uma matéria de jornal, relato de passageiros que estavam vindo de um voo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para Campinas, que era um voo que normalmente dura uma hora e pouquinho, mas que pelos fatos de eles estarem vivendo num período aquela região principalmente, apesar de já ter chovido,
lá. Eles ainda continuaram enfrentando esses eventos que vocês devem ter visto pela TV, de nuvem de poeira, de repente aquele vendaval, e com nuvens imensas de poeira por longos períodos. E esse voo decolou de Campo Grande, e 3 minutos após a decolagem, os passageiros, principalmente aqueles que estavam mais próximos da janela, eles não conseguiam enxergar nada, só poeira. E o relato deles foram que, a partir desse 3º minuto, que não se teve mais, parece que ninguém estava com muito sossego dentro do voo. Todo mundo apreensivo, o voo instável o tempo todo, o avião o voo com muita turbulência, e os passageiros relatando assim que ninguém entrou em pânico, apesar de estar todo mundo apreensivo, ninguém entrou em pânico, mas que aqueles que se atreviam a abrir os olhos e olhar para o lado, a impressão que tinha é que todo mundo estava fazendo prece naquele momento, todo mundo em prece, ou seja, todo mundo muito provavelmente com pensamento em Deus. E como que esse pensamento em Deus, que é um dos princípios da doutrina dos Espíritos, Deus como nosso Criador, como que Ele nos fortalece nesses momentos de apreensão, de dúvida, de incerteza em relação ao que pode acontecer no segundo seguinte, numa situação dessa. Imagina, você lá nas alturas, não consegue enxergar nada, nas mãos dos comandantes de bordo, e pensando como serão aqueles próximos minutos. Então a gente vai falar um pouco sobre Deus, nesses momentos seguintes, durante essa conversa, que é o nosso primeiro princípio, como nosso Criador, e como que até o nosso conhecimento, a nossa capacidade de entender Deus, saber o que Deus representa nas nossas vidas, como que até essa nossa capacidade de compreender, ela vai nos fortalecendo à medida que nós vamos compreendendo mais, que nós vamos tendo mais capacidade de compreensão, que a nossa ignorância vai diminuindo em relação a certos fatos. E ontem no meu trabalho eu ouvi uma frase muito interessante que eu fiquei mais relacionada ao mundo dos negócios, mas que eu fiquei tentando traduzir ela para uma linguagem aqui espírita, e acho que o mais próximo que eu consegui dessa frase, trazendo para a nossa ideia aqui hoje, dessa conversa de hoje, é que na medida que a nossa capacidade de interpretar esses fatos, e principalmente de agir diante dos fatos mais difíceis da vida, à medida que essa nossa capacidade vai diminuindo, a possibilidade que nós nos entristeçamos e que nós vamos sucumbindo diante da vida vai aumentando. Então, assim, principalmente em relação aos fatos externos e até os fatos que estão dentro de nós, mais íntimos, relacionados a questões mais pessoais. Então, quanto menos capacidade a gente tem de interpretar e de agir diante dessas situações, isso vai aumentando o potencial de nos entristecermos. Então, por isso é tão importante a gente tirar esse véu da ignorância, na medida do nosso possível, e da capacidade de interpretar os fatos, para nos fortalecermos diante de todas essas situações. Eu acho que eu até já comentei em outras palestras, uma das coisas mais importantes da minha vida e que me mudou profundamente, foi quando nas minhas preces eu parei de pedir coisas específicas para Deus. Eu simplesmente comecei a pedir a Deus para me dar a capacidade de lidar com o resultado dos fatos, com a consequência dos fatos, sejam eles questões pessoais, minhas, ou questões da vida de uma forma geral, que acontecem na nossa cidade, no nosso país, no nosso planeta, e que também nos afetam. Afinal, nós somos seres sociais, estamos vivendo em sociedade. Isso foi profundamente transformador para mim, que a partir desse raciocínio, eu comecei a ter uma clareza melhor
de como reagir diante dessas situações. E porque independente do que eu pedia, se fosse algo muito pessoal, olha, meu Deus, eu gostaria de ter isso, ou gostaria de agir dessa forma, mas mais do que isso, é eu saber me comportar diante do que vai acontecer. Até porque nós vivemos num mundo cheio de complexidade, cheio de interações, e na maioria dos casos nós não vamos ter domínio sobre o que vai acontecer. Os fatos independem da nossa vontade e muitos independem da vontade até de uma sociedade. Então, aqueles que dependem da nossa vontade, do nosso trabalho, claro, vamos trabalhar para modificar. Mas os que não dependem, que saibamos reagir para que tenhamos uma clareza maior. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, já nos capítulos finais, ele nos traz uma mensagem muito interessante sobre as incertezas. Um homem está perdido no deserto, sofre horrivelmente de sede, desfalece-se e vai ao chão. Ora, pede ajuda a Deus e espera. Nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar e seguir determinada direção. Então ele reúne suas forças, se levanta e avança ao acaso, e descobre ao longo um riacho. E aí o Evangelho, como eles, em vários momentos eles nos trazem perguntas, assim como Cristo também fez em vários momentos, nos faz refletir. Por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga este caminho e encontrarás o que necessitas? Por que não se mostrou a ele, não se materializou diante daquele homem que estava perdido no deserto para sustentá-lo no abatimento? Primeiramente, para lhe ensinar que é necessário ajudar a si mesmo e usar as próprias forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nós temos em Deus e a submissão à sua vontade, a submissão à vontade de Deus. Vejam que aqui uma das primeiras mensagens que o Evangelho nos traz, assim como em uma passagem da Bíblia, nos traz que o Cristo diz a um ser que estava em uma situação difícil: levanta-te e anda. Os Espíritos nos convocam a reunir nossas forças, a nos levantarmos e avançarmos. Porque na maior parte das situações em que nós vivemos, na maior parte das nossas incertezas, nós não vamos ter respostas exatas. Desde no momento que nós encarnamos, até o momento de desencarne e até depois do desencarne, nós vamos continuar convivendo com a incerteza. A dúvida faz parte da nossa vida. Desde o momento que nós nascemos, os nossos pais cuidando de nós, nós como adolescente começamos a tomar alguns rumos em nossas vidas, estudamos, depois vamos ter que escolher uma profissão, aí vem aquelas dúvidas se estamos escolhendo as profissões certas. Às vezes, quando estamos formando, mesmo já tendo uma caminhada boa, assim, eu escolhi o que eu gostaria de fato, mas aí surge a necessidade de trabalhar. Será que eu vou conseguir trabalhar na área que eu escolhi profissionalmente? Se eu não conseguir, para que caminho eu vou andar? Essa minha profissão vai me trazer aquela satisfação pessoal e material que eu imaginava inicialmente? Depois vem as necessidades sociais talvez de relacionar com alguém, construir uma família, a incerteza em relação a ter ou não ter filhos, como educar, como levar esses filhos para a vida. E são incertezas em relação à saúde, alimentação, a como se comportar quando não temos mais pessoas como os nossos pais que nos sustentaram durante uma longa fase da nossa vida. Então essas incertezas
sempre parte da nossa vida. E os Espíritos vão nos dizer, levanta, nos convocam a nos levantarmos, avançarmos e descobrir um caminho. E por que Ele não vai dizer? Por que os Espíritos, nem Deus e nem Jesus Cristo vai dizer que siga exatamente esse caminho? Porque outro princípio da doutrina dos Espíritos é o livre-arbítrio. Nós temos que fazer escolhas. Diante dessas incertezas, nós temos que nos posicionar, às vezes com muita insegurança, porque não sabemos, não temos tantos vetores que nos auxiliam para dizer, olha, vá para o caminho A ou B. Nem sempre nós teremos informações suficientes para tomar decisões com segurança. Então, em alguns casos, tomaremos decisões com incertezas relevantes, sem saber se estamos indo para o caminho certo ou para um caminho que não é tão certo. Mas independente do caminho que a gente vai tomar, Deus estará conosco, que é um outro princípio da doutrina dos Espíritos. Deus sempre vai nos dar essa responsabilidade de escolher e assumir as consequências das nossas escolhas, até para exercer o nosso livre-arbítrio e fazermos os aprendizados e as experiências que precisamos fazer, mas Ele não vai nos abandonar. Ele, como Pai, como protetor e como Criador, vai estar sempre do nosso lado. O Livro dos Espíritos nos traz na pergunta 339 que o momento da encarnação, da nossa encarnação, é acompanhado por uma perturbação grande, muito grande, e que é mais longa até que o nosso desencarne. Então veja, a doutrina dos Espíritos, à medida que a gente vai estudando e compreendendo, tem algumas questões que parecem simples, mas que nos trazem alguns insights que o próprio desencarne, que é rodeado de incertezas, a gente não sabe como vai acontecer, felizmente não sabemos, e principalmente como vai ser depois, mas os Espíritos já nos trazem essa informação, dizendo, olha, quando vocês vão encarnar, esse momento é muito mais perturbador do que o próprio desencarne. Então, se a gente pensar bem, olha, nós já passamos por esse momento da encarnação, possivelmente por várias vezes. E já passamos nós que acreditamos na reencarnação, acreditamos que já passamos também pelo momento do desencarne outras vezes. Então, quando nós pensarmos de uma forma um pouco mais consciente de que esse momento do desencarne, ele pode ser até mais leve, pode ser não, ele é mais leve pelo que os Espíritos nos dizem, que o próprio momento do encarne já nos traz uma informação que a gente deve pensar e refletir sobre ela, por quê? E depois a doutrina vai, em várias partes, no Livro dos Espíritos mesmo, no Evangelho, vai trazer outras mensagens, falando de outros momentos do pós-desencarne, dos nossos verdadeiros laços afetivos, que também estão do outro lado, que nós seremos acolhidos, nós seremos amparados, que teremos espíritos bons, espíritos amigos, familiares inclusive, esses verdadeiros laços afetivos que nós tivemos nessa encarnação, quando eles são verdadeiramente familiares, eles estarão do outro lado, e que nós nunca estaremos desamparados, nem encarnado e nem desencarnado, e principalmente nesses momentos de grande transformação. Como no encarne nós temos esse amparo dos nossos familiares, que nos consolam, nos educam, e no desencarne teremos também outros irmãos nos acompanhando. E o Edgar Morin, que é um filósofo francês, que a gente tem tentado trazer em vários momentos os pensamentos dele, porque ele traz uma discussão longa sobre a teoria do pensamento complexo, que é muito interessante. Ele nos traz uma mensagem de que o desconhecido não é apenas o mundo exterior, porque nós
Quando nós pensamos no desconhecido, nós pensamos muito no que está lá fora, fora de nós. Mas que o desconhecido é, sobretudo, nós mesmos. Nós conhecemos muito pouco de nós. Nós só conhecemos uma aparência de nós mesmos. E enganamos demais sobre nós mesmos. E é por isso que nós tomamos várias decisões, às vezes equivocadas. Mas isso faz parte do nosso aprendizado. À medida que a gente vai tomando essas decisões, depois percebe que não era exatamente aquilo, vai refletindo, aprendendo com aqueles momentos que vivemos. E na decisão seguinte sobre aquele mesmo assunto, nós já temos pelo menos uma ideia. Opa, por esse lado aqui eu não vou mais seguir, que eu já sei que não é o ideal. Eu já sei que não vai dar em algo bom, ou pelo menos em algo da forma que eu esperava. Então eu vou procurar um novo caminho. E nesses momentos de incerteza, e nesses momentos das dúvidas extremas que nós temos, os Espíritos nos trazem uma grande mensagem para a necessidade de voltarmos para a nossa consciência. E aí a gente volta lá do Edgar Morin, quando ele fala que nós conhecemos pouco de nós mesmos. Porque quem é nossa consciência? Somos nós. É o próprio Espírito. É o que o Espírito consegue assimilar de informações, transformar essas informações em sabedoria e levar essas informações para a própria caminhada. Transformá-las em capacidade de refletir, de fazer um raciocínio e construir sabedoria para se comportar melhor diante da vida. E o Herculano Pires, que é um dos principais tradutores da doutrina espírita da língua francesa para a língua portuguesa, no livro Ser e a Serenidade, ele nos traz uma mensagem interessante de que quando não aceitamos nossos desejos, nem o validamos com a consciência, continuamos na situação de conflito íntimo, que determina a inquietação humana. Se aceitarmos e validarmos conscientemente um desejo inconsciente, estabelecemos a harmonia de conjunto do nosso psiquismo. O que ele está querendo dizer aí é que nós, espíritos, toda vez que nós temos um desejo e que não validamos esse desejo com a nossa consciência, por mais que a gente execute e transforme esse desejo em um plano de trabalho ou em algum objetivo e vá trabalhando para conseguir esse desejo ou para tentar compreender, pelo menos, se a gente não validar com a nossa consciência, nós estaremos sempre em conflito. E possivelmente cada um de vocês, assim como eu, já vivemos experiência desse tipo. Quando nós estamos diante de situações íntimas nossas e que nós travamos às vezes essa briga com a nossa própria consciência, enquanto nós não conseguimos validar fortemente na nossa consciência que aquilo é realmente importante para nós, nós não ficamos sossegados. Nós não vamos ter essa serenidade e estabelecer essa harmonia psíquica que precisamos para lidar com mais serenidade diante da vida. E na pergunta 876, o que é até uma mensagem do Santo Agostinho, do Agostinho para nós espíritas, ele nos traz que na incerteza do que deve fazer ao seu semelhante em dada circunstância, o homem se pergunta como gostaria que agissem com ele. E Agostinho nos diz: Deus não lhe poderia dar guia mais seguro do que a sua própria consciência. E aí ele volta. Veja que os espíritos estão sempre trazendo, aqui o Herculano nessa mensagem, que aí é do Herculano, o espírito encarnado, e aqui já no livro dos Espíritos do Santo Agostinho, já desencarnado, nos convidando para aumentarmos essa nossa capacidade de reflexão da nossa própria consciência,
para que conscientemente nós validemos esses fatos que são importantes para nós. Porque são exatamente a nossa consciência que vai nos dar essa harmonia psíquica que o Herculano Pires está querendo nos trazer. E que na medida que nós vamos conscientemente trabalhando esses elementos importantes para a nossa vida, nós vamos conseguindo construir alguns arquipélagos. Essa mensagem sobre essa construção de arquipélagos, nesse mar de incertezas, é uma mensagem da Marina Fidelis, que é esse espírito. A gente tem um quadro aqui à esquerda de vocês. É um espírito que trabalha conosco, temos muitas mensagens dela e trabalhamos várias mensagens da Marina Fidelis, como do irmão Leocádio, do irmão Grimm, aqui nessa casa. Ela diz para a gente que nós estamos no oceano de incertezas, onde a cada dia construímos um arquipélago de certeza, que nos fortalece e nos faz não pisar apenas no oceano de incertezas. Fé, fraternidade, amor ao próximo, esperança, trabalho, compreensão, dignidade. Com base nesses arquipélagos, nós vamos estruturando essa massa de certezas que somos nós. É essa filosofia extraordinária que nos põe em contato com o mundo sem medo. Nós somos um processo de inteligência em torno do ser, do conhecer e do agir. E aqui vejam que a irmã Marina, ela nos traz essa mensagem desses arquipélagos que, quando ela fala de fé, fraternidade, amor ao próximo, esperança, trabalho, dignidade, todos esses arquipélagos não são nada mais do que as mensagens cristãs que ela está querendo nos fortalecer. E dizendo que quanto mais nós vamos fortalecendo esses conceitos, e que eles passam de ser simplesmente conceitos em nossas vidas, nós vamos trabalhando melhor, nós vamos nos fortalecendo. Claro que como seres materiais, nós estamos em corpo, encarnados na Terra, precisamos da matéria para viver, precisamos de construir nossos lares, precisamos de um teto que nos suporte da chuva, do calor, do frio. Nós precisamos também do material, de alguns arquipélagos materiais para nos suportar. E aí a gente pensa na nossa capacidade de trabalho, de produzir durante a nossa idade de trabalho, idade produtiva, digamos assim, um recurso para nos sustentar na nossa vida. Mas o que a gente leva para a vida futura, leva para a nossa caminhada como espírito, são esses arquipélagos que a irmã Marina está nos trazendo aqui, de fé, de fraternidade, de amor ao próximo, que é a primeira mensagem cristã, amar ao próximo como a ti mesmo, de esperança, de compreensão, de dignidade. Nós vamos nos fortalecendo e temos mais um chão estruturado de onde pisar com mais segurança. E o Espiritismo nos consola diante dessas incertezas. No Livro dos Espíritos, no item 5 da conclusão, os Espíritos nos dizem que tornamos-nos mais felizes quando compreendemos o Espiritismo. Mas vejam a força, quando compreendemos. E aí a importância de falarmos do Espiritismo em si. Porque muita gente, quando vem à casa espírita, ou quando tem a coragem de vir, porque muitos não vêm porque acham que na casa espírita nós vamos falar de espíritos que assustam, que aqui está todo mundo conversando com quem já desencarnou. Essa é a mensagem que muitos têm, que na casa espírita vai se conversar com fantasma, vai assustar, mas muitos esses não procuram compreender o que é o próprio Espiritismo, o que a doutrina nos tem a dizer. Assim como a própria Bíblia, muitos leem a Bíblia, mas não conseguem entender a mensagem cristã que está ali.
Então, tornamos-nos felizes quando compreendemos, quando buscamos compreender toda essa doutrina, as obras básicas codificadas por Kardec e as obras que vieram depois, as obras do Chico, com vários espíritos que trabalharam com ele, do Mauri Rodrigues da Cruz, que a gente trabalha muito nessa casa, com esses espíritos que trabalharam com ele, o Divaldo Franco e tantos outros. Mesmo aquele que não foi testemunha de nenhum fenômeno material de manifestação dirá: além desses fenômenos, há uma filosofia que me explica o que nenhuma outra havia explicado. Nela eu encontro, pelo simples raciocínio, uma decomposição racional dos problemas que interessam no mais alto grau ao meu futuro. Ela me oferece a calma, a segurança, a confiança, me liberta do tormento da incerteza. E aí, quando eu também, antes de estudar a doutrina dos Espíritos, tinha um pouco desse pensamento, mas pelo menos eu não tinha tanto preconceito e comecei a pesquisar e a ler, e para minha grande surpresa, eu fui me dar. Nesse sentido, é uma grande mensagem, porque nos traz como uma grande oportunidade de vida, não reencarnação como castigo. Eu vim aqui para rever fatos que eu fiz em encarnações passadas e que não foram bons, eu fiz mal para alguém, eu estou aqui agora para ser punido pelo que eu fiz de errado em outras encarnações. Não, Deus não faria isso, jamais. Deus, como Pai justo e bom, Ele vai nos dar sempre oportunidade, uma afirmação, e como a reencarnação como uma afirmação da continuidade da vida. Até pela mensagem anterior que a gente viu, que o desencarne, ele pode ser menos doloroso do que a própria encarnação, o momento do desencarne menos doloroso que do encarne. A reencarnação, ela vem como essa afirmação de continuidade da vida, de que nós somos muito mais do que esse período pequeno que nós ficamos aqui na Terra e enxergamos, que para alguns dura um dia. Alguns seres vêm aqui, encarnam, e naquele mesmo dia, por motivos diversos, desencarnam. Outros já vivem um século. Tem vários países onde temos vários irmãos vivendo por mais de um século e fazendo grandes aprendizados, grande afirmação dessa continuidade da vida. E o outro princípio, a comunicação entre os polissistemas, e aqui nós chamamos de polissistemas materiais e espirituais, e chamamos de poli porque polis são muitos, nós não sabemos quantos. No máximo nós temos conhecimento da galáxia em que vivemos e sabemos que existem outras, mas até dos próprios planetas dessa galáxia em que vivemos ainda conhecemos muito pouco. Então são vários polissistemas materiais e espirituais, e que nós temos essa capacidade da mediunidade de conversar e de estabelecer comunicação com aqueles seres que já se foram, que já não estão aqui agora. E a própria codificação espírita, da doutrina dos espíritos, foi feita dessa forma. Vários outros espíritos vieram depois, o próprio Chico Xavier, aqui no Brasil, o mais conhecido, que nos trouxe tantas mensagens grandiosas, o professor Mauri, através do irmão Leocádio, irmão Grinda, Marina Fidelis, o Chico, principalmente através do Emmanuel, do André Luiz e de alguns outros. Quantas mensagens eles nos trouxeram e que ainda agora nós estamos tentando interpretar. E os grandes pilares da doutrina dos espíritos: a ciência, a filosofia e a religião, que a própria literatura universal, a filosofia universal, em determinados momentos, em grande parte da nossa caminhada, houve essa grande embate entre o pensamento religioso e o pensamento científico e até o filosófico, de que eles não conseguiam conversar entre si. E à medida que nós fomos avançando, a doutrina dos espíritos, quando foi codificada, já trouxe essa base de que, olha,
Esses 3 pilares caminham juntos. E nós só vamos conseguir construir a vida, o entendimento da vida, a partir do momento em que esses 3 pilares estiverem caminhando juntos. E a própria ciência hoje já vem trazendo pesquisas no sentido de trazer informações do quanto o pensamento em Deus, a fé, a religiosidade e a espiritualidade é importante para nos trazer forças diante dos momentos, principalmente diante dos momentos mais difíceis. E por que a moral cristã, que é um desses pilares da doutrina dos Espíritos, ela é tão forte em nossas vidas, e que ela, inclusive, mesmo antes de Cristo, se a gente trouxer alguns filósofos gregos, eles já traziam alguns pensamentos nesse sentido. Depois de Cristo, vários outros pensadores também trazendo informações nesse sentido, naqueles pilares que a irmã Marina trouxe para a gente aqui naquelas ilhas, que a gente vai construindo ilhas de certezas nesse oceano de incertezas em que vivemos. Porque quando nós vamos fortalecendo em nós mensagens como essas aqui, nós vamos conseguindo estabelecer uma relação mais leve diante da vida. Quando nós começamos a olhar para o nosso próximo como um ser igual a nós, de deixar de ter medo de quem está próximo de nós e conseguimos enxergar como um igual e conseguindo nos colocar no lugar dele, tratando esse próximo da forma que nós gostaríamos de ser tratado, nós já começamos a estabelecer a pensar, poxa, eu não preciso ofender o outro tanto como eu tenho feito. Eu não preciso gritar para me fazer ser entendido. Eu não preciso ser agressivo para me fazer ser entendido, porque isso pode voltar para mim. Ele também é igual a mim. Eu não preciso ficar julgando o outro da forma que eu tenho feito, porque eu também vou ser julgado. Sempre olhando o outro e olhando para mim. E olhando para mim, fazendo isso de uma forma consciente, como Santo Agostinho nos convidou. E quando Cristo nos traz mensagem como essa, quem não tiver errado, quem nunca tiver errado, atire a primeira pedra. Precisa dizer algo mais que isso? Se você nunca errou, atire a primeira pedra. Olha a força dessa mensagem. Como ela nos faz se sentir, após pensar conscientemente sobre essa mensagem, nos comportar de forma mais leve diante dos fatos. Quando a gente perceber que alguém errou conosco, se em algum momento das nossas vidas nós tínhamos a tendência de ser agressivo, de reprimir com violência aquele fato, quando nós começamos a pensar, eu também já errei e continuo errando em vários momentos, eu preciso da compreensão do outro, nós passamos a compreender melhor. Quando pensamos que o cristão é reconhecido pelas suas obras, nós não vamos ficar mais preocupados em ficar falando eu sou isso, eu sou aquilo, tentando mostrar que eu sou assim, que eu sou assado. Não, o cristão é reconhecido pelas obras. São os meus atos que vão dizer quem eu sou. Eu não preciso ficar querendo me mostrar. Diante de Deus, são os meus atos. O homem não veio para ser servido, mas para servir. Para que eu ficar procurando 1001 pessoas para me servirem? Eu estou servindo para quê? O que eu estou fazendo da minha vida? A quem eu estou servindo? A que eu estou sendo útil? Por que ver um cisco no olho do seu irmão, se nós não vemos uma trave no nosso olhar? Mais uma vez ele chamando, como Santo Agostinho diz, para a consciência. Olhe mais para você. Para que apontar o erro do outro? Perdoe o teu irmão, inclusive os teus inimigos. Às vezes a gente não consegue perdoar nem os nossos amigos. Demoramos tanto para perdoar as pessoas que nós mais amamos diante
determinados comportamentos que eles tiveram conosco. Não deixe sua mão esquerda saber o que a direita faz. A gente volta muito relacionado como cristão é reconhecido pelas suas obras. Para que eu ficar mostrando tudo que eu estou fazendo? Será que vale a pena? É isso que a moral cristã nos quer dizer. E que há muitas moradas na casa do Pai. Muitas vezes nós vamos só acumulando, achando que tudo se resume aqui na terra. Vamos vivendo num materialismo extremo e esquecendo de construir aquelas ilhas de certeza que a irmã Marina nos convida a construir, com base nesses pensamentos aqui da moral cristã, que são essas ilhas de certezas, que é fé, compreensão, fraternidade, alegria, ser mais solidário, ter mais empatia, mais capacidade de colocar no lugar do outro. É isso que nos vai fazer comportar melhor diante de qualquer incerteza. E por fim, a mensagem que deu origem a esse pensamento de hoje, que o Evangelho nos traz, que a lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Mas aí voltamos à revelação da lei de Deus, mas o Espiritismo só vai ser essa revelação da lei de Deus quando nós conseguirmos entender quem é Deus de fato, conscientemente, e aí nós precisamos ampliar cada vez mais o nosso conhecimento diante dos instrumentos e instruções que nos estão disponíveis aqui na Terra, para que façamos esse aprendizado. Ela só vai ser essa terceira revelação se conseguirmos compreendermos Deus, conseguirmos trazer para nossas vidas essas mensagens cristãs, um pouco resumidas aqui, mas que já seria um grande passo se em uma encarnação inteira, se nessa encarnação inteira a gente construir um arquipélago, que a Marina cita ali, a paciência, por exemplo. Se conseguirmos construir efetivamente a paciência, já teremos dado um grande passo. Só será a terceira revelação se nós conseguirmos entender que temos livre-arbítrio, que Deus nos deu esse pressuposto, esse grande instrumento para fazermos aprendizado, mas que somos responsáveis por todos os nossos atos, que praticarmos no exercício do nosso livre-arbítrio. O Espiritismo só será uma revelação, a terceira revelação da lei de Deus, se nós entendermos essa mediunidade, essa capacidade de comunicação entre polissistemas, como um avanço da capacidade do pensamento humano, que como encarnado nós não conseguimos raciocinar completamente sobre determinados fatos, mas que quando um espírito encarnado junta com o espírito desencarnado para construir um pensamento novo, algo que somente um encarnado não conseguiria, é um avanço gigantesco para a humanidade. E mesmo em questões pessoais, nós já vimos em casos de demandas judiciais uma mensagem do Chico Xavier ser utilizada num julgamento da justiça brasileira. A construção de um pensamento encarnado com um pensamento encarnado. Mas isso é um caso pontual. No geral, as mensagens espíritas, elas têm um objetivo muito macro, de trazer um pensamento para a humanidade, não só para uma pessoa específica. E de a gente ver a encarnação como instrumento de aprendizado, oportunidade de nos fortalecermos diante da vida. E que essa terceira revelação não está personificada em ninguém, porque não é um produto de um ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, não só por um, mas por vários, que são as vozes do céu, em todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se de um ser coletivo, coletivo no sentido de que é construído por vários espíritos, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes,
porque cada espírito, assim como cada um de nós encarnados, temos um pouco mais de conhecimento em determinada área. Então esses espíritos desencarnados também, cada um contribuindo na forma que conseguiu exercitar o seu melhor, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Eu até me prolonguei um pouco mais do que eu achei que fosse gastar de tempo aqui, mas é muito importante, extremamente importante nós pensarmos na mensagem espírita, nessa construção espírita encarnado e desencarnado, e nas mensagens que a doutrina dos espíritos quer nos trazer como terceira revelação, como uma revelação da lei de Deus, e de um acréscimo em relação ao que Moisés já trouxe e que ao Cristo já trouxe, para nós termos uma visão mais ampla diante da vida e conseguirmos abraçar toda essa diversidade e toda a complexidade que nos cerca de uma forma mais amorosa, construindo esses arquipélagos de certeza que a irmã Marina nos trouxe com base nas mensagens cristãs. Espero que possamos voltar para os nossos lares pensando um pouco mais, principalmente nesses arquipélagos de certezas, nessas mensagens da moral cristã, para nos fortalecermos diante das incertezas que continuarão nos cercando por toda a caminhada. Muito obrigado pela atenção de todos. Nós vamos agora para um momento de passe.